Senhores e senhoras que estão vendo e ouvindo este vídeo, iremos tratar de um assunto no qual eu vejo de grande relevância para os nossos dias atuais. Em João, o Evangelho segundo João, no capítulo 9, narra a história de um cego de nascença. Aonde diz as Escrituras que Jesus caminhava e os discípulos, vendo aquele cego, interrogaram e perguntaram a Jesus: quem pecou, ele ou os seus pais? Eu vejo esse texto e a pergunta dos discípulos como a voz da sociedade da época. Era a crença da sociedade da época, a crença religiosa, no qual as pessoas que nascessem cegos, no qual as pessoas que eram leprosas, pelo qual as pessoas que tinham sofrimento, era resultado de herança familiar. Como hoje, nos nossos dias, tem muitas doutrinas baseadas nesta cultura religiosa. E Jesus, examinando a pergunta dos discípulos, que possamos ver que esta pergunta foi uma pergunta sem alternativa: quem pecou, ele ou os seus pais? Eles não deram a terceira opção. Jesus disse: olha, nem ele pecou, nem os seus pais, mas para que fosse nele manifestado as obras de Deus. Meus amigos, minhas amigas, esse texto de João, no capítulo 9, que fala do cego de nascença, me chamou muito a atenção, não só a pergunta dos discípulos, mas a própria riqueza que o texto nos traz para entender melhor as coisas espirituais. Primeiramente, vamos entender alguns conceitos de pecado que a sociedade da época tinha e o que da época atual pensa e crê no sentido de pecado. Pecado, no sentido clássico, a definição é esta: incapacidade de alcançar os padrões estabelecidos por Deus. Para os crentes messiânicos, é transgressão à Torá. Transgressão à Torá. No sentido cristianismo, e principalmente na área pentecostal, é errar o alvo no sentido pentecostal relacionado à igreja. Mas dentro destes segmentos, até mesmo das igrejas tradicionais e pentecostais, possamos ver que existem muitos dogmas no sentido de pecado. Muitos afirmam que pecado é a pessoa usar bermuda, é as mulheres usarem brincos. Pecado é as pessoas não se reunir com seus amigos em festa para comemorar um aniversário, uma festa de casamento.
E hoje esses ensinamentos estão sendo trazidos nos púlpitos das igrejas evangélicas e com uma definição e com o conceito de pecado. Mas queremos trazer o principal fundamento que o texto sagrado nos ensina, nos orienta. Para mim, pecado é errar o alvo. O alvo principal é Jesus. Independente da sua religião, se seu alvo for Maomé, você errou o alvo. Se seu alvo for Allan Kardec, você errou o alvo. Se seu alvo for Siddhartha Gautama, você errou o alvo. Se seu alvo for Paulo, se seu alvo for Pedro, se seu alvo for Tiago, se seu alvo for Maria, se seu alvo principal é o pastor da sua igreja, o padre da sua igreja, você está errando o alvo. Mas eu quero te dizer, se seu alvo é Jesus, você está bem. Você está bem na fita. Louvado seja o nome do Senhor. Então, existia aquele conceito judaico que pecado era o homem ter nascido com problemas deficientes, esteja passando por sofrimento, mas errar o alvo é você errar da pessoa maravilhosa, eterna, da pessoa de Jesus. Então acerte no alvo. Creia nas Escrituras. Ele diz que Ele é o pão, é o alimento que você come todos os dias, o seu pãozinho, mas Ele simboliza esse pão que dá vida e vida com abundância. Esse pão que você come de massa, você sente fome, mas com Ele você não, você se sente bem alimentado. E você se alimentando bem de Jesus, você está acertando o alvo. Jesus disse que também Ele é a água da vida. Se você tomar a água de outras fontes, nos rios mais importantes que tem aqui no Brasil, você certamente terá sede, mas Ele é a água que Ele jorra para a vida eterna. Então você errar o alvo está errando em Jesus. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, no seu interior correrão rios de água vivas. E o texto prossegue, meu amigo. Jesus deu uma ordem. Jesus primeiro ele fez algo inédito. Algo surpreendente. Ele cuspiu no chão. Veja o método. Muitas vezes a pessoa diz assim: o meu Deus trabalha dessa forma. Meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, Ele trabalha de forma variada, diversas. Nós não podemos entender o trabalhar de Deus. Diz o texto que ele cuspiu no chão, fez lodo e aplicou nos olhos daquele cego e o ordenou que ele fosse até o tanque de Siloé, que no qual existia também uma cultura nos tempos de Jesus, que aquele tanque era um tanque sagrado, que servia para purificação, lavagem de purificação. Mas aquele tanque, ele foi feito por falta, por causa da ameaça que os judeus passavam na época do rei
da Síria, no qual pretendia invadir Jerusalém por diversas ameaças. Então ele achou por bem, o rei Ezequias, fazer um tanque para abastecimento de água. E nos tempos de Jesus aquele tanque ficou de forma mais espiritual. As pessoas tinham a crença que era para purificação, para lavagem, para purificação. Mas a ordem de Jesus para aquele cego fosse até o tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E diz o texto que o cego, ao lavar o seu rosto, ele começou a ver. Ouviu falar de Jesus, conhecia a voz de Jesus, mas não conhecia fisicamente. E as pessoas admiradas diziam: aquele homem não era cego, porque o cego já tinha o seu destino certo de mendigar, de esmolar. Não tinha o mesmo investimento que os cegos hoje têm, INSS, o método Braille para ler. O cego estava totalmente em uma situação difícil na época de Jesus. E diz o texto sagrado que aquele homem começou a ver as coisas, a ouvir as coisas e vendo como era. E todo mundo dizia: não, parece com ele, não, é ele. E chegou em uma situação que ele teve de ser interrogado pelos religiosos da época. Diante dos fariseus, ele teria que dar o seu depoimento, o seu testemunho, que era cego e agora estava vendo. Mas, meus queridos, diante de fatos não há argumento. Aquele homem era cego e agora ele estava vendo. E que você possa ver, e que você possa enxergar, e que você possa acertar o alvo exato na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Eu vou fazer uma oração especial por você, para que Deus te abençoe fisicamente, se você estiver enfermo. E se você estiver com problema espiritual, para que Deus abençoe no sentido espiritual. Querido Deus que estás no céu, é no nome de Jesus que eu te peço que tu abençoe o homem e a mulher que esteja ouvindo esta mensagem, de uma forma que ela possa sentir na sua vida o poder da tua graça, curando, libertando. É no nome de Jesus, Senhor, que eu te peço que tu abençoe com a bênção da cura, que tu abençoe com a bênção da alegria, que tu abençoe com a bênção espiritual, Senhor, para que ela possa enxergar melhor a ti, para que ela possa ver e acertar o alvo que é tu, Senhor. É no nome de Jesus que eu te peço a tua bênção de cura, a tua bênção material, a tua bênção espiritual, para a glória do teu nome. Amém.